A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e meu intuito hoje é guiar você por esse novo estudo, a Grande Babilônia. Fica por aí que nós vamos mostrar para você a Babilônia do Antigo Testamento e a Babilônia do Apocalipse. Fizemos muitos estudos, tá? Estudamos geografia, estudamos história para poder trazer para você uma conclusão mais precisa possível. Claro, essa é a nossa visão do Apocalipse, essa é uma exegese que nós fazemos da grande meretriz que está lá no Apocalipse, ok? Fica com a gente porque o estudo hoje tá apocalíptico, hein? Vamos começar o estudo aqui, irmãos, e eu gostaria já no início de dizer para você que eu respeito a sua interpretação do estudo das últimas coisas, da escatologia, ok? Eu respeito a sua visão escatológica. Muitas pessoas acreditam que a Grande Babilônia é Roma, outros acreditam que é os Estados Unidos, a China. Amém, eu acredito. Essa é a nossa visão, essa é a nossa exegese desse estudo. O que é exegese? É a interpretação da palavra do Senhor, ok? E o Apocalipse, ele é bastante complexo porque ele tem muita figura de linguagem, ele sempre aponta para algo. Na verdade, eu sempre falo que o Apocalipse ele deve ser estudado pelos profetas. A Bíblia fala que o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Então, vamos dar uma olhada no que os profetas falam. Aqui tem uma chuva de versículos, eu vou pedir para você imprimir depois esse PDF. Não deixe de imprimir, o projeto gráfico está muito bonito, mas eu gostaria que você meditasse em cima das palavras. Eu não gostaria somente que você lesse, eu gostaria que você meditasse nas palavras do Senhor, amém? Se você já gostou desse vídeo, já está chegando e você é novo por aqui, por favor, já se inscreve aqui no nosso canal, por favor, ativa o sininho para receber as notificações. Me abençoa também, meu intuito é te abençoar. Eu fiz um trabalho aqui, ó, de história, geografia e o estudo dos profetas para poder trazer o melhor estudo para você. Me abençoa também, clica aqui embaixo, amém? E se você já é inscrito no nosso canal, já clica aqui embaixo para você não esquecer, curte também e comenta esse vídeo, amém? Vamos lá? A Grande Babilônia. Quem foi a Grande Babilônia no Antigo Testamento e quem será a Babilônia do Apocalipse? Então vamos lá. Eu quero falar primeiro com vocês referente a Babilônia como Babel. Vamos lá. Sabemos que a Babilônia é suntuosa, originou-se da antiga Babel, falada em Gênesis 11. O Senhor orienta que a descendência de Noé deveria se espalhar por toda a terra e fazer o nome do Senhor grande. Nimrod fez exatamente o contrário. Ele levantou o povo contra o Senhor, dizendo: vamos ficar aqui, vamos levantar uma torre em nosso nome, para que o nosso nome seja grande e não vamos deixar nos espalhar pela terra. Ou seja, Nimrod fez exatamente contra aquilo que Deus tinha falado. Deus falou assim: agora vocês vão e se espalhem pela terra, né? A descendência de Noé. Agora faça a terra habitável. E aí Nimrod falou: não vamos se espalhar não, vamos ficar aqui, vamos fazer o nosso nome grande. E erigiu para si a grande Babel, né? Tá aqui, a Torre de Babel, aquela história da Torre de Babel que está lá em Gênesis 11. Vamos falar um pouquinho do Império Babilônico. O Império Babilônico conquistou a terra com um reinado que durou de 605 a 563 a.C. Nabucodonosor transformou a Babilônia num centro cultural e arquitetônica e dominou a cidade de Jerusalém, aprisionando o rei e os nobres da cidade da Babilônia, fato que ocorreu conhecido como a história do cativeiro babilônico. Okay? Depois a Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas e a história revela que a Babilônia sofreu um declínio até o segundo século depois de Cristo, quando ficou deserta. Tá? Vamos pular essa parte aqui. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, que a Babilônia ela se originou de Babel, que foi a torre que Nimrod erigiu exatamente. Nimrod erigiu duas cidades, Babel, né, e erigiu a Nínive. O intento de Nimrod era ir contra a vontade de Deus, era ir contra a vontade do Senhor. Tá, joia? Aí eu coloquei aqui embaixo para você, ó, a antiga Babilônia em ruínas. E eu vou explicar aqui por que eu coloquei aqui. Essa é a atual Babilônia de hoje, ok? Vamos lá. A tentativa de reconstruir a antiga Babilônia por Saddam Hussein, quando ele subiu ao poder no Iraque, ele trouxe um sonho de reconstruir a cidade da Babilônia, a suntuosa cidade da Babilônia. Hussein disse que os palácios e os lendários jardins da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, surgiriam a partir do pó, ou seja, ele estava praticamente indo contra a palavra de Deus. Deus falou que aquela cidade nunca mais seria erigida e Saddam Hussein queria fazer o nome dele grande, né? Como Nimrod fez no passado. Aí você já começa a ver que não tem nada novo debaixo do céu, né? Como Eclesiastes fala. Então, ó, mas como podemos ver nas fotos, a antiga Babilônia não passou de um projeto ambicioso e uma tentativa humana de ir contra a palavra do Senhor. Deus disse que essa cidade jamais seria habitada, e assim foi e assim será, podendo passar céus e terras, tempos e gerações, mas a palavra do Senhor permanece até o dia de hoje. Veja em Isaías 19:20 a promessa que essa terra não seria habitada. E tá aqui as ruínas da Babilônia, tá vendo?
Eu vi um estudo que saiu na Folha de São Paulo mostrando as imagens da Babilônia. Depois, se você quiser, você procura como Folha de São Paulo, Babilônia, e você vai ver o cara passeando, mostrando as escadas, tudo que Hussein fez. Depois o seu reinado foi deposto, né? Ele foi deposto e acabou tudo em ruínas. Então a palavra do Senhor fica para sempre. Aqui nós aprendemos então que Nimrod erigiu Babel, depois se originou a Babilônia, né? E aí veio o Império Babilônico logo na sequência, que transformou Israel cativo, ok? Agora eu quero falar com vocês referente à Babilônia como Roma atual. Então vamos lá. Gosto muito do Dr. Rodrigo Silva e ele mostrou em um programa de televisão escavações que encontraram uma moeda no tempo de Jesus, a moeda de Vespasiano. Nela tinha um desenho do imperador de um lado e do outro lado uma mulher sentada sobre 7 montes. Então ele afirma que o escrito de João apontava para o governo de Roma como a prostituta. Faz muito sentido apoiado com uma tese com o achado arqueológico daquela época, mas eu quero chamar a sua atenção que profecias apocalípticas possuem potencial de cumprimento histórico e profético, ou seja, apontam para o futuro também. Nos tempos de João poderia ser Roma, e nos fins dos tempos com certeza pode ser outro reino. Não necessariamente seria Roma outra vez. Eu creio que Roma apoiará tanto de forma religiosa quanto de forma política um novo governo mundial, mas ela não é a Babilônia que será destruída. Essa é a minha opinião, tá, irmãos? A história se repete novamente no futuro. Eu coloquei aqui, Salomão diz em Eclesiastes 1:9, né, o que foi tornará a ser e o que foi feito será novamente. Então, não há nada novo debaixo do sol. Por que Dr. Rodrigo Silva apontou a Babilônia, por exemplo, como Roma? Ele mostrou aqui uma moeda, que foi um achado arqueológico, né? Num lado da moeda era a foto do imperador, e do outro lado da moeda mostrava uma mulher sentada sobre 7 montes. E a palavra lá em Apocalipse, o anjo fala que ela estava sentada sobre 7 montes. E a gente consegue ver nitidamente na imagem, né, a mulher sentada sobre 7 montes. O que eu acredito, irmãos, é que muitas profecias, elas se concretizam e elas voltam a se concretizar no futuro. A gente chama profecias de duplo cumprimento, tá? Ou com um cumprimento histórico e um cumprimento profético. Então ele aponta para algo no futuro. O que eu quero mostrar aqui para vocês, irmãos, é que essa moeda aqui, ó, do imperador, né, de Vespasiano, mostra, né, o imperador, mostra a mulher sentada aqui sobre os 7 montes, e ela poderia ser, sim, a grande Babilônia da época de João, mas não creio que Roma seja a Babilônia do Apocalipse. As pessoas apontam porque mostram um desvio de conduta da Igreja Católica, né, de poder, de política e conquistas, né, com a Igreja Católica, mas eu acredito que vai um pouco além disso daí, a grande Babilônia. E nós vamos mostrar o porquê nós pensamos assim, ó. Aí eu coloquei aqui, bom, visto que a palavra fala que a mulher estava sentada sobre 7 montes, então eu quero também dar aqui um conhecimento para vocês. Ó. Jerusalém é cercada de montes. Os que confiam no Senhor não são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo e agora para sempre. Ó, em Salmos 125:2. Então, assim, Salmos está dizendo que existem montes em volta de Jerusalém. O Senhor que rodeia Jerusalém, né, cerca Jerusalém. Então vamos mostrar assim, ó, Jerusalém, a cidade dos 7 montes. Eu peguei essa fonte aqui eu peguei de 2 fontes, na verdade, desse Parque de Rabi Eliezer, que fica na seção 10, é um escrito desse Rabi Eliezer, e do padre espanhol Jordi Ribeiro. Eles fizeram um estudo e apresentaram que Jerusalém tem 7 montes. Irmãos, isso aqui não é uma doutrina, tá? Isso daqui é um estudo que eu fiz, geograficamente falando, para poder mostrar para você que Jerusalém também é cercada por 7 montes, tá bom? Então mostra aqui, ó, o Monte Scopus, o Monte Nob, o Monte da Corrupção, o Monte das Ofensas, o monte original, Monte Sião, e a colina do sudoeste, chamada também de Monte Sião, o Monte Efel e a rocha onde está construída a Fortaleza Antônia. Esses 7 montes, está aqui no mapa, eu tentei mais ou menos deixar mais claro para vocês, ó. Jerusalém, a cidade dos 7 montes. Mostra que Jerusalém, tá vendo? Ó, Jerusalém está cercada aqui, ó, no meio de 7 montes. Então, se Roma também é cercada por 7 montes, Jerusalém também é cercada por 7 montes. Agora vamos lá. Entenda as duas alianças. Então, assim, para eu explicar para vocês o porquê eu creio que Jerusalém é a cidade, é a grande Babilônia do Apocalipse, e agora eu já estou até antecipando, eu creio que a Babilônia do Apocalipse é Jerusalém, eu preciso explicar para vocês o porquê, tá bom? Então, fica com a gente até o final. Eu tenho certeza, se você já conhece
essa visão. Eu gostaria que você ficasse com a gente até o final, que pode ter alguns acréscimos. Se você não conhece, calma por aí, não termina o vídeo, que vai estar muito interessante para você, você vai conseguir entender no final desse vídeo, tá bom? Vamos entender as duas alianças. Ó, para entendermos a Grande Babilônia, é preciso entender as duas cidades, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celeste. A terrena é a aliança do Monte Sinai, depois ela se prostitui com os reis da terra, e a Jerusalém celeste é a aliança do Monte Sião, onde vemos em Apocalipse a plenitude do povo de Deus, que são os castos, pois não se contaminaram com mulheres, símbolos de adultério da fé. Lembra dos 144 mil? Eles são castos porque eles não se contaminaram com mulheres. Ok? Então aqui eu estou colocando para vocês, ó, duas alianças, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste, porque lá em Apocalipse 21 você vê o cumprimento, a nova Jerusalém que descia do céu adornada. Por que nova Jerusalém se você vai habitar na Jerusalém? Porque você é a habitação do Pai, como Efésios fala, Deus está erigindo para si uma morada. Amém? Vamos lá? A alegoria de Sara e Agar. Eu até coloquei aqui, ó, Sara e Agar. Olha que legal, esse projeto gráfico tá bacana, hein? Não deixa de baixar o PDF. Se você chegou até aqui, clica aqui, curte esse vídeo e compartilha depois esse vídeo com seus irmãos da sua igreja. A alegoria de Sara e Agar tá lá em Gálatas 4:22. Eu vou precisar ler, eu sei que é longo, mas é importante para você entender o mistério das duas alianças, da Jerusalém terrena e a Jerusalém celeste. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era de escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa. Vocês lembram disso? O que se entende por alegoria? Olha o que Paulo já fala. Isso aqui é uma alegoria. O que se entende por alegoria? Porque estas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Por que Jerusalém que agora existe era escrava? Porque estava debaixo do jugo da lei, estava debaixo da escravidão. Mas a Jerusalém que é de cima, ela é livre, a qual a mãe é de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama-te, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os filhos das que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre, de maneira que nós irmãos somos filhos não da escrava, mas da livre. Olha só o que Paulo está falando, ele está fazendo a alegoria das duas alianças, da Agar e da Sara, da Jerusalém terrestre e da Jerusalém celestial. Então aqui a gente já começa a perceber que a Jerusalém terrestre, irmãos, ela está sob um jugo de maldição, e aí nós já vamos entender por quê. A Jerusalém era rainha, olha só, Deus mostra o cuidado com a Jerusalém quando esta guardava seus mandamentos e não estava desposada, ou seja, que ela ainda estava casada com o Senhor. Assim fostes ornada de ouro e prata, o teu vestido era de linho fino, de seda e de bordados, nutristes de flor de farinha e mel de azeite, eras formosa, e em extremo chegastes a ser rainha. Olha só, tá em Ezequiel isso. Depois eu vou pedir para você ler Ezequiel 16 inteiro, porque ele fala sobre Jerusalém que era glorificada, e agora Jerusalém que se tornou, na verdade, covios de lobos, se tornou uma grande prostituta. Ó, a prostituta não é mais rainha. O que Ezequiel falou? Você chegou a ser rainha, o Senhor está falando para o povo. E agora ó, a prostituta não é mais rainha. Nessa perícope de Apocalipse, Deus nos mostra que a prostituta se acha rainha, mas não é. Lembra disso? Vamos ler lá. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, eu estou sentada como rainha. Olha lá o que está falando em Apocalipse 18. Viúva não sou. E lembra, ó, Deus estava casada com ela. Ela não tinha sido desposada ainda do Senhor. Então a Jerusalém terrestre, ela se acha o quê? Ela se acha rainha ainda. Estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia lhe sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, ela será consumida por fogo, vai ser destruída por fogo, porque o Deus Todo-Poderoso é o Senhor que a julgou. Apocalipse 18, do 7 ao 8. Irmãos, tá vendo a diferença daquela Jerusalém que se julga ser rainha ainda, se julga toda adornada, toda maravilhada? Ela não é mais rainha. Vamos ver aqui o restante? Olha só.
A besta que sobe do mar do Apocalipse. Aqui eu quero fazer um parênteses para você entender. Olha só esse mistério. A besta aparece lá em Apocalipse 3, mas ela aparece sozinha. Vamos lá? Você pode ver a besta que subiu do mar em Apocalipse 13, ela está sozinha. Mas depois em Apocalipse 17, você percebe que a mulher está montada na própria besta. Quero chamar a sua atenção para a mulher, pois ela sempre representou a noiva de Cristo ou a plenitude do seu povo. Vemos essa mulher montada em uma besta bebendo com um cálice com sangue de inocentes. Ela é chamada de prostituta. Veja o cumprimento do que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2,3. A grande apostasia chegou no ápice. O símbolo de prostituir é exatamente o abandono da fé original. A gente vê em Apocalipse 13, a besta que sobe do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres e tal, mas a besta está sozinha. Depois, quando você vê, João vê lá em Apocalipse 17, a Bíblia fala que ele se espanta, ele se admira, porque a besta estava montada, a prostituta estava montada numa besta. Então a gente percebe que tem uma mulher vestida de sol, toda glorificada, um pouco mais atrás em Apocalipse, mas ela já aparece lá na frente agora, vestida de escarlate, ela estava com uma taça na mão, se embriagando e montada na besta. Vamos entender por que essa mulher está montada na besta. E mulher, a gente sabe que aponta para a igreja do Senhor, para o seu povo, pelo menos a plenitude do povo de Deus, tá bom? Vamos lá. Por isso vemos ela montada na besta, símbolo de aliança. Então, a mulher montada na besta é que ela fez aliança. Símbolo de aliança. A grande cidade estará unida por uma aliança, mas depois a besta destrói Jerusalém. E esse é o motivo de Deus dizer: sai dela, povo meu, para que não seja cúmplice em seus pecados e participantes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Todo mundo usa esse versículo aí com um contexto diferente, né? Sai dela, povo meu. Sai das igrejas pentecostais, povo meu. Sai das igrejas, não sei o que lá, povo meu. Irmãos, a gente tem que entender o contexto profético. Aqui o contexto profético é, olha, se vocês permanecerem aí, vocês vão também ser cúmplices e vocês vão ser participantes dos flagelos dessa mulher. A mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então vamos entender quem é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher que vistes, olha o que o anjo está falando para João. A mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, em Apocalipse 17, 18. E quem é a grande cidade? Vamos ver a resposta em Apocalipse 11, 8. Né? Então está falando quem é a grande cidade. Ó. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, também onde o seu Senhor foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado, irmãos? Claro, em Jerusalém. Entendeu? E aqui tá falando o quê? Das duas testemunhas que vão pregar, judeus e gentios pregando na última hora, as duas testemunhas do Senhor. Por isso que Cristo falou: vós sois minha testemunha. Se você chegou agora no canal, não tá entendendo os nossos estudos, eu vou deixar um card aqui em cima para você clicar e você vai estudar as duas casas de Israel, o mistério das duas casas de Israel. A Bíblia inteira fala a respeito desses dois irmãos, ok? Judeus e gentios na última hora tocando trombetas e anunciando o evangelho da salvação. Por uma ou duas testemunhas, por uma testemunha o Senhor não condenará, está em Deuteronômio 28, mas por duas ou mais testemunhas o Senhor há de condenar aquele que tiver que ser condenado. Então o Senhor não vai trazer juízo sobre as nações, o Senhor vai trazer antes as suas duas testemunhas tocando trombetas. Nós estamos aqui agora fazendo exatamente isso, estou tocando trombetas e anunciando a vinda do Senhor Jesus Cristo, o julgamento do Senhor e a justiça do Senhor que vem. Joel 2 fala assim: tocai trombetas e dai voz de rebate, o dia do Senhor vem. Amém? Então nós estamos aqui fazendo exatamente isso. A Babilônia é a Jerusalém atual de hoje, que é objeto de desejo das nações. Foi lá que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, está relatado em Apocalipse 11, 8. Eu falei aqui em cima, aqui, olha, aonde a cidade, a grande cidade, o anjo fala para ele, é onde Jesus foi crucificado, tá aqui, ó, onde o seu Senhor foi crucificado. Então, assim, a gente já sabe que a grande Babilônia é Jerusalém. No primeiro século, vemos os da sinagoga se unindo com o Império Romano para perseguir e matar os cristãos. Um bom relato é a morte de Estevão. Lembra de Estevão sendo morto? Os da sinagoga se uniam com o Império Romano por causa de poder e política, né? Se uniam e perseguiam os cristãos no primeiro século. Eu coloco assim: e nos dias atuais os líderes de Jerusalém se unirão novamente à besta que sobe do mar e perseguirão novamente o povo santo. Como se fez prostituta a cidade fiel? Olha só essa passagem. Como se fez prostituta a cidade fiel? Está lá em Isaías 1:21. Então Isaías já está chamando Jerusalém de prostituta. Ela que se estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. Isaías 1:21. Jerusalém se prostitui. Essa é a grande apostasia. Está lá em Jeremias 22, 8. Então qual que é a grande apostasia que Paulo fala? Não chegará ao fim antes que o filho da perdição se manifeste e venha antes a grande apostasia. Por isso que João olha e João fica abismado. A Bíblia fala assim: João olhou e viu a prostituta montada na besta e ficou abismado. João tinha visto imagens, irmãos, terríveis do Apocalipse. Imagens muito piores
do Apocalipse. Como é que ele vê uma mulher com cálice sentada numa besta e ele se admira? Porque ele viu a Jerusalém atual, Jerusalém terrestre. Nós mostramos aqui a aliança das duas Jerusaléns, né? A Jerusalém antiga, que é da linhagem de Agar, e a Jerusalém nova, que é filha da promessa, que é aquela que desce do céu adornada pelo Senhor. Por isso que é bom você meditar no que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Jerusalém se prostitui, essa é a grande apostasia. E muitas nações passarão por essa cidade e dirá, cada um ao seu companheiro, por que procedeu? O que o Senhor assim fez com essa grande cidade? Então responderam, porque deixaram o pacto do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses, e os serviram. Olha só, prostituição. Esta cidade carrega o sangue dos profetas. Olha lá em Mateus, eu nem vou ler tudo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês. Lembra que Jesus falou essa passagem? Olha essa outra passagem. E Pilatos diz, que farei com esse chamado Cristo? Aí o povo todo respondeu, seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Olha aí, pedindo o juízo sobre a vida deles. Apocalipse 18, 21. Um forte anjo levantou uma pedra ao qual uma grande mó e lançou ao mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade que nunca mais será achada, e nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos, porque Cristo falou assim, Jerusalém, você que mata os profetas e que a ti são enviados. Então está se cumprindo aqui. Jerusalém, uma taça que embriaga os povos. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Irmãos, tem profecias pesadas. Eu vou te falar, eu tenho de estudo, assim, eu acho que umas 8 páginas só de profetas falando contra Jerusalém e a prostituta Jerusalém. Eu peguei alguns aqui, fiz uma seleção, porque eu sempre faço 2 slides, esse aqui já tá dando 5 slides, tá bem difícil de terminar esse estudo, né? Então tá aqui, ó. A prostituta sentada sobre muitas águas e o vinho da devassidão. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra com vinho que há devassidão. João vê a prostituta e admira-se, é isso que eu falei, olha só. Então vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Por que ele se admirou por grande espanto? Porque ele via Jerusalém como santa, irmão. O anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Direi-te o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. João já tinha visto muitas imagens do Apocalipse, então por que João se admirou? Eu penso que é exatamente porque ele vê a Jerusalém terrestre corrompida. Sabemos que o Senhor fez uma nova aliança, que é a Jerusalém celeste, que desce do céu em Apocalipse 21. Por isso minha interpretação é que o Senhor destruirá a Jerusalém terrestre, símbolo da antiga aliança. A nova não é mais uma cidade, é um povo, o corpo de Cristo, a sua igreja. Está lá em Apocalipse 21. Jesus, o anjo que despeja a última taça da ira de Deus, fala assim, João, você quer ver a noiva do Cordeiro? Ele fala, quero. Então, o anjo me levou até um alto e grande cume, me colocou sentado, e eu vi a nova Jerusalém que descia do céu, adornada, ataviada, cheia de pedras preciosas. O que era isso? Todo fulgor, a glória de Deus vai estar sobre a igreja do Senhor. Ué, não era a noiva do Cordeiro? A noiva do Cordeiro é onde o Senhor vai habitar para sempre. Por isso que eu falo sempre o versículo de Efésios. Deus está erigindo em si uma morada. Por isso que Paulo fala, irmãos, cuidado, eu rogo-vos, eu imploro, oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. E a palavra do Senhor fala, aquele que destruir o templo, a morada do Senhor, Deus o destruirá. Então nós temos que santificar os nossos corpos, amém, irmãos? Porque Deus está erigindo em nós uma morada para si pela eternidade. Os 10 chifres vão devastar Jerusalém. Os 10 chifres que viste é a besta. Esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem os seus pensamentos e executem a uma e deem à besta o seu reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Eu já dei um versículo aqui atrás para você. Quem é a grande cidade? Aqui está falando assim, a mulher que viste é a grande cidade. Quem é a grande cidade? Aonde o Senhor Jesus Cristo foi crucificado? A grande cidade, Jerusalém, irmãos. E Deus está mostrando assim que Deus vai usar a besta para destruir a própria meretriz. A meretriz está sentada lá, tomando o seu cálice da ira, achando o máximo aquilo. Ela fez uma aliança, mas ela fez uma aliança mortal, porque ela vai ser destruída pela própria besta que ela estava sentada. É o que o anjo está falando aqui em Apocalipse 17, ok?
a gente vê a gente indo para Apocalipse 17, Apocalipse 13, Apocalipse 18, porque o livro de Apocalipse ele foi escrito de uma forma chamada analepse, ok? Então ele gira em espiral. Deus está contando a história, ele para e vem e acrescenta mais informações. Ele para, vem e acrescenta mais informações, ok? Então por isso que tem coisas que nós vamos encontrar em Apocalipse 17, coisas em Apocalipse 18. A besta, por exemplo, ela subiu em Apocalipse 13 e depois a gente volta a colocar, inserir detalhes em Apocalipse 18. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes, ó, pois quando virdes abominável da desolação que falou o profeta Daniel, lugar santo, quem lê entenda, então vai estar em Jerusalém. Então, o que estiver na Judéia, fujam para os montes. Apocalipse 18, 4, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, para não participar dos seus flagelos. Eu falei isso no slide passado. Deus vai usar a besta para invadir Israel, para julgar suas abominações, queimar ela no fogo, assim como fez nos anos 70, depois de Cristo, com a entrada do general Tito em Jerusalém, pois essa profecia possui duplo cumprimento. Deus usou a Síria para julgar o reino do norte, a casa de Israel. Deus usou a Babilônia para julgar o reino do sul, a casa de Judá, e Deus vai usar a besta para julgar a grande meretriz. Nós não vemos Deus falando assim, ó, se atentamente ouvires a minha voz, então todas essas bênçãos te seguirão. Deus sempre fala isso, mas se vocês não ouvirem a minha voz, não virá a chuva sobre a bênção, aí vem todas as maldições também. E a gente percebe que Deus usa o cativeiro babilônico para corrigir o seu povo. Deus usou o cativeiro assírio para corrigir o seu povo. E Deus vai usar a grande besta no Apocalipse para destruir Jerusalém novamente. Maldição sobre Jerusalém. Ó. Jerusalém será queimada no fogo. Por isso, em um dia só sobreviverão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e ela será consumida no fogo, vai ser queimada, irmãos. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou, Apocalipse 18, 8. Apedrejamento da grande prostituta. Ó. E como a prostituta morria apedrejada na antiga aliança, assim será com a grande meretriz do Apocalipse. Veja em Apocalipse 16, 17 a 21. Também desabou o céu sobre os homens, a grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Irmão, sabe quanto pesa 1 talento? Se for 1 talento de prata, 45 quilos. Se for 1 talento de ouro, 92 quilos. 45 quilos caindo do céu na cabeça dos homens vai esmagar os homens. Ou seja, a cidade de Jerusalém será apedrejada como morriam as prostitutas na antiga aliança, e ela será queimada no fogo e jamais existirá. Irmãos, essa é a minha visão referente à Grande Babilônia. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu respeito a sua visão. Se você acha que é Roma, qualquer outra império ou cidade, eu respeito bastante. Eu quero dizer para vocês que eu não consigo encontrar de outra forma. Eu vi o estudo também do pastor Rafael Miquio, eu recomendo para vocês Curso Bíblico Online, o canal do Curso Bíblico Online do pastor Felipe, muito bom também, mas assim, eu quis ouvir de todos os lados, eu ouvi padre, eu ouvi pastores, eu ouvi o Curso Bíblico Online, eu ouvi rabinos, e eu fui encontrar nos profetas e eu só consigo ver os profetas apontando para a cidade de Jerusalém como uma cidade que será destruída. Nós podemos ver também quando eles falam que a grande cidade é onde o Senhor foi crucificado. E aí o anjo fica falando assim, ó, a mulher que viste é a grande cidade. Então, irmão, quem é a grande Babilônia como cidade? É Jerusalém. E quem é a prostituta? Que é o fruto da prostituição que a gente vê? É a grande apostasia que Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2. O que essa mulher estava fazendo? Grande apostasia. Por isso que Paulo fala que não viria o fim antes, que o filho da iniquidade se manifestasse e a grande apostasia acontecesse. A gente fala que está havendo uma grande apostasia do povo santo, isso é verdade, mas isso não é a caracterização final da grande apostasia, que é a Jerusalém fazendo aliança com os 10 povos, né, a besta de 7 cabeças e 10 chifres no final dos tempos. Amém? Essa é a nossa visão sobre escatologia. Eu gostaria que você fizesse seus comentários aqui abaixo. Não deixa de comentar. Baixe esse projeto gráfico, esse PDF tá lindo. Eu gostaria que você meditasse bastante. Foi muito difícil terminar esse estudo. Ele é um estudo que praticamente não tem fim. Eu sempre falo, Apocalipse, ele não se esgota, né? Não se esgota. A gente vê sombras de realidades que vão acontecer. A gente consegue ver, como Eclesiastes fala, não há nada novo debaixo do sol. Parece que as coisas tornam-se a se repetir novamente. Porque Deus tem os seus cumprimentos históricos, mas também tem os seus cumprimentos proféticos. Amém?
Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu quero dizer para você que nós devemos nos preparar, nós devemos nos santificar, deixar a nosso local de habitação, onde o Senhor virá habitar pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21. Deus vai habitar em você, irmãos. Deus vai habitar em nós. Nós somos a morada do Pai pelos séculos dos séculos. Está lá em Apocalipse 21. Espero que você edifique o seu corpo como o templo do Espírito Santo, edifique a morada do Pai e esteja ansioso, assim como eu estou, para estar eternamente unido a um só corpo, todos nós juntos unidos, vivendo a glória do Senhor em nós, aqui nessa terra, e restaurando o reino do Senhor Jesus Cristo no milênio. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.